Nesse vídeo, nós vamos determinar quais são as componentes de um vetor na qual a gente já conhece o módulo desse vetor e o ângulo na qual esse vetor está fazendo com o eixo horizontal. Então, a gente tem dois vetores aqui, um de módulo igual a 4 e outro de módulo igual a 10, sendo que o primeiro está fazendo um ângulo de 50 graus com a horizontal e o segundo está fazendo um ângulo igual a 135 graus com a horizontal. Então, antes de continuar assistindo esse vídeo, como sempre, pause o vídeo e tente fazer isso sozinho. Tente determinar quais são as componentes desses dois vetores aqui. Bem, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é representar os componentes desse vetor, para a gente fazer uma decomposição vetorial, tanto no eixo horizontal quanto no eixo vertical. Então, nós temos aqui, inicialmente, essa componente aqui na horizontal e depois nós temos essa componente aqui na vertical. E uma forma de determinar os valores dessas componentes seria utilizando as funções trigonométricas. Então, podemos utilizar as funções trigonométricas. Essa componente horizontal, a gente não sabe quanto que vale, certo? Mas a gente sabe que essa componente vai ter um valor x. Por outro lado, essa componente vertical aqui vai ter um valor y. A forma da gente determinar esses dois valores seria utilizando essas funções trigonométricas. E como que a gente pode utilizar essas funções trigonométricas? Na verdade, a gente pode utilizar três delas, que é o cosseno, o seno e a tangente. Nesse caso aqui, a tangente não é muito útil. Então, vamos utilizar a função cosseno e a função seno. A gente sabe que o cosseno de um ângulo, e nesse caso é 50 graus, então teremos o cosseno de 50 graus vai ser igual ao cateto adjacente, nesse caso, o cateto adjacente a esse ângulo é esse x, então teremos aqui x dividido pela hipotenusa, e a hipotenusa, nesse caso aqui, tem um valor igual a 4. Então, o cosseno de 50 graus é igual a x sobre 4. Bem, como o nosso objetivo é determinar esse x, eu posso multiplicar por 4 em ambos os lados dessa equação. Então, teremos aqui 4 vezes o cosseno de 50 graus, e isso é igual a x. Já que se eu multiplicar por 4 aqui desse lado, eu anulo esse 4. Agora que utilizamos a função cosseno, a gente também pode utilizar a função seno. Então, vamos lá. O seno de 50 graus, ou seja, o seno de um ângulo, que nesse caso é 50 graus, é igual ao cateto oposto, e nesse caso o cateto oposto é esse y, dividido pela hipotenusa, que, como sabemos, a hipotenusa é igual a 4. Podemos fazer a mesma coisa, multiplicar aqui, nesse caso, por 4 em ambos os lados, e teremos 4 vezes o seno de 50 graus, e isso é igual a y. Ok. Agora que já utilizamos essas duas funções trigonométricas, a gente sabe que a componente x vai ser igual a 4 vezes o cosseno de 50 e y vai ser igual a 4 vezes o seno de 50. Então, podemos escrever isso aqui embaixo. Então, as componentes desse vetor aqui de módulo 4 vai ser igual a 4 vezes o cosseno de 50 graus e a componente y vai ser igual a 4 vezes o seno de 50 graus. Mas o que seria essas duas componentes aqui, esse cosseno de 50 e esse seno de 50? Bem, se eu traçar aqui um vetor unitário, ou seja, um vetor de raio 1, ao redor dessa origem, desse centro aqui, o cosseno de 50 graus, a gente teria aqui um raio igual a 1, e o cosseno desse ângulo aqui seria esse valor x aqui, que é a componente desse raio 1. Então, a gente teria um valor aqui, e esse valor seria o cosseno de 50 graus. Da mesma forma, a gente também teria aqui uma componente no eixo y, e essa componente nesse eixo y teria um valor, e esse valor aqui seria o seno de 50 graus. Então, quando a gente está tentando calcular aqui a componente no eixo x, o que a gente está fazendo apenas é multiplicando o 4 por esse valor aqui, que corresponde ao cosseno de 50 graus. Então, vai ser 4 vezes esse valor. A mesma coisa aqui no y também. A gente vai ter um valor
valor numérico aqui para esse raio 1 aqui, o eixo y, e nós vamos multiplicar 4 por esse valor numérico, que é o seno de 50 graus, ok? Então, vamos lá pegar a calculadora e fazer essa conta. Então, primeiro, a gente vai fazer o cálculo para a componente x. Então, vamos ter aqui 50, o cosseno de 50, que é 0,64, vezes 4. Então, isso é igual a aproximadamente 2,57. Então, nós vamos ter aqui algo aproximadamente igual a essa componente x aqui, que vai ser igual a 2,57. E a componente y, nesse caso, nós podemos fazer da mesma forma. A gente vai vir aqui e calcular o seno de 50 e multiplicar isso por 4. Então, esse aqui vai ser igual a aproximadamente 3,06. Então, teremos aqui 3,06. Então, essas aqui são as duas componentes aqui desse vetor de módulo 4, com um ângulo igual a 50 graus em relação à horizontal. A componente x aqui vai valer 2,57 e a componente y 3,06, o que faz muito sentido, não é? Porque eu coloquei esse y aqui sendo um pouco maior do que esse x, e ele, de fato, é um pouco maior do que esse x. Aqui agora, nós temos um outro vetor de módulo 10, só que esse vetor está aqui no segundo quadrante. Bem, a gente pode fazer a mesma coisa que fizemos antes aqui, pegando o módulo desse vetor, ou seja, 10, e multiplicando pelo cosseno do ângulo que ele forma com a horizontal, que é 135 graus. Então, teremos aqui 135 graus. E para determinar a componente y também, pegando o 10 e multiplicando pelo seno de 135 graus. Vindo aqui na calculadora rapidinho, fazendo o cosseno de 135 graus e multiplicando isso por 10, nós chegamos a um valor aproximadamente igual a menos 7,07. Então, teremos aqui menos 7,07. Fazendo a mesma coisa aqui agora com o seno de 135 graus, e multiplicando isso por 10, nós teremos um valor aproximadamente igual a 7,07. Então, essas daqui são as duas componentes desse vetor. E a gente conseguiu fazer isso rapidamente já utilizando essas funções trigonométricas que fizemos aqui antes. Ou seja, o que nós fizemos foi pegar esse vetor unitário que temos aqui, ou seja, com o raio igual a 1, observamos esse ângulo aqui, tiramos o cosseno, certo? E como ele está nesse ponto aqui, certo? O cosseno vai bater algo mais ou menos aqui, esse tamanho aqui, e aí a gente multiplicou isso por 10. Quando a gente multiplicou isso por 10, chegamos a esse valor aqui. E a mesma coisa fizemos aqui com o seno. Nós pegamos esse valor aqui e multiplicamos por 10, ok? Essa daqui é uma forma de determinar isso, mas a gente também poderia fazer de outra forma. A gente pode pegar esse vetor aqui e colocar as duas componentes desse vetor aqui. Dessa forma, a gente consegue montar um triângulo retângulo. E montando esse triângulo retângulo, a gente também consegue utilizar as funções trigonométricas para ele. Lembrando que um triângulo retângulo é aquele que tem um dos seus ângulos sendo 90 graus, certo? E aqui, nesse caso, nós podemos pegar esse ângulo aqui, certo? E nesse ângulo aqui, a gente pode determinar essa componente utilizando a função cosseno, já que essa componente aqui se trata do cateto adjacente desse ângulo. Mas que ângulo seria esse aqui? Como sabemos, todo esse ângulo aqui tem 180 graus, certo? Se todo esse ângulo aqui tem 180 graus, e daqui até aqui temos 135, 180 menos 135 é igual a 45 graus, certo? Então, nós vamos utilizar esse triângulo retângulo com esse ângulo aqui sendo 45 graus. Ok, como queremos determinar esse valor x aqui, que é esse cateto adjacente, a função trigonométrica que relaciona o cateto adjacente com a hipotenusa é o cosseno. Então, podemos vir aqui do lado e calcular esse cosseno. Então, teremos aqui o cosseno do ângulo, que é 45 graus, vai ser igual ao cateto adjacente, que é x, sobre a hipotenusa, que é 10. Multiplicando por 10 em ambos os lados, a gente chega a essa relação. 10 vezes o cosseno de 45 graus é igual a x.
O cosseno de 45 graus, a gente já sabe que é igual a raiz de 2 sobre 2, certo? Multiplicando isso por 10, nós chegamos a 5 raiz de 2. Então, x aqui nesse caso vai ser igual a 5 raiz de 2. Então, esse é o valor de x. Ok, você vai olhar aqui e vai perceber que nós encontramos um valor positivo, só que essa componente aqui não é positiva, ela é negativa, certo? Quando utilizamos aqui as funções trigonométricas nesse triângulo retângulo, nós sempre vamos encontrar o valor absoluto, ou seja, o módulo dessa componente. Seria como pegar esse valor, o valor da componente, elevar ao quadrado e tirar a raiz quadrada. E é isso que nós chegamos aqui a esse valor, ou seja, ao valor absoluto. Mas, na verdade, esse valor seria negativo, então seria menos 5 raiz de 2. E claro que se você pegar e calcular essa raiz de 2 e multiplicar por 5, você vai chegar a esse 7,07 aqui, algo muito próximo a isso, ok? E claro que você pode fazer das duas formas. Aqui, você já vai chegar no valor já com o sinal. E utilizando a ideia do triângulo retângulo, você vai chegar ao valor absoluto. Mas você sempre deve fazer a seguinte pergunta. Ok, eu estou com esse vetor aqui, certo? Quando eu estou na origem, eu não me movi 5 raiz de 2 para a direita. Eu me movi 5 raiz de 2 para a esquerda. Então, é óbvio que esse valor tem que ser negativo. Então, sempre que você utilizar essa ideia do triângulo retângulo e as funções trigonométricas, você sempre tem que ver para qual lado esse vetor ou a componente desse vetor está apontado. Aí sim você vai chegar ao valor absoluto e saber se ele é positivo ou negativo, ok? Bem, espero que você tenha gostado desse vídeo e nos vemos no próximo vídeo.